Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado, dia 12/11, com o Campeonato Escocês, onde temos a equipe do Mirren enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirren, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Mirren é a 8ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rangers é a 2ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Bradford. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bradford é a 11ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Pela Série A do campeonato italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe da Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento, a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Udinese é a 8ª colocada com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Napoli para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Werder Bremen enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Werder Bremen é a 7ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Coventry. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ross County, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ross County é a 10ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Liverpool é a 8ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Southampton é a 18ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Liverpool para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Leeds. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela empatou 1, venceu 2
e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Linz, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Tottenham é a quarta colocada, com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Leeds é a 12ª colocada, com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do West Ham enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do West Ham é a 15ª colocada, com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Leicester é a 14ª colocada, também com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Liga da República Tcheca, temos a equipe do Sparta Praga enfrentando a equipe do Cesc. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cesc, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Sparta Praga é a 3ª colocada, com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cesc é a 11ª colocada, com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa e Sparta Praga para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Schalke 04 enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Schalke 04, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Schalke 04 é a 18ª colocada, com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada, com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Newcastle é a 3ª colocada, com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a 7ª colocada, com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato holandês, temos a equipe do Hermen enfrentando a equipe do Ajax. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hermen, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Hermen é a 16ª colocada, com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ajax é a 3ª colocada, com 29 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Flamengo é a 5ª colocada, com 62 pontos ganhos, enquanto a equipe do Avaí é a 19ª colocada, com 32 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Superliga da Suíça, temos a equipe do Grasshopper enfrentando a equipe do Basel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grasshopper, ela perdeu 4 e
e venceu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Nota ao momento, a equipe do Gachop é a 8ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Basel é a 3ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Wolverhampton é a 19ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Arsenal para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Rennes enfrentando a equipe do Toulouse. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Rennes é a 3ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Toulouse é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Rennes para vencer. Pela Primeira Liga, campeonato português, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, ela empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Boa Vista é a 9ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a 2ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora ou acima de 2,5. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Guairena enfrentando a equipe do Cerro Porteño. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guairena, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Porteño, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Guairena é a 7ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cerro Porteño é a 2ª colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, fora. Cerro Porteño para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Olímpia enfrentando a equipe do Nacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Olímpia é a 1ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nacional é a 3ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Tucuari enfrentando a equipe do Libertad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tucuari, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Tucuari é a 5ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Libertad é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Libertad para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Manchester City vs Bradford, acima de 2,5. Werder Bremen
versus Red Bull Leipzig, acima de 2,5. Napoli versus Udinese, casa, Napoli para vencer. Hermen versus Ajax, fora, Ajax para vencer. Sparta Praga versus Cesc, casa, Sparta Praga para vencer. Boa Vista versus Porto, fora, Porto para vencer. Celtic versus Roses Country, acima de 2,5. Wolverhampton versus Arsenal, fora, Arsenal para vencer. Newcastle versus Chelsea, acima de 1,5. Schalke 04 versus Bayern de Munique, acima de 2,5. Rennes versus Toulouse, casa, Rennes para vencer.